Oi, turma! Preparada para mais uma aula de geografia? Como vocês estão? Têm conseguido compreender o assunto? Estão assistindo todas as aulas direitinho? Realizando anotações? Respondendo às atividades? Muito bem! Nós precisamos seguir realizando as atividades, assistindo às aulas, para quando retornarmos para a sala de aula, não estar atrasados, não é isso? Então vamos lá! Prepararam um cantinho, pegaram todo o material, pegaram o livro, o lápis e borracha. Hoje nós iremos realizar duas atividades referentes aos assuntos estudados nas aulas anteriores. Então, para isso, peço que vocês estejam com o livro em mãos e prestem bastante atenção na aula. Vamos retornar um pouquinho, falar um pouco sobre a aula passada, para que nós possamos realizar essas atividades. Prepararam um cantinho? Tudo ok? Então vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre as transformações das paisagens. As paisagens, elas podem ser transformadas por interferência humana, interferência do ser humano, ou nós vimos também que as paisagens elas são transformadas por elementos da natureza. Então veja só, não é só o homem, o ser humano que transforma a paisagem. Elas também podem ser transformadas por elementos da própria natureza. Vamos lembrar aqui um pouco. Quais elementos são esses? As paisagens elas podem ser transformadas pela água da chuva, como nós vemos aqui nessa imagem. Ou seja, devido à água da chuva, essas encostas aqui desmoronaram. Nós vimos isso na aula passada. Então, a água da chuva, ela pode transformar a paisagem. Nesse caso que vemos aqui, foi algo não tão agradável assim, uma transformação na paisagem desagradável. Mas existem transformações na paisagem causadas pela água da chuva, onde? Lugares que são muito secos, né, após a chuva começar a surgir vegetação. Irei mostrar já já uma imagem disso. A paisagem ela pode ser transformada também pela água do mar. Isso mesmo. Aqui nós vemos uma falésia, né, onde a água do mar, no seu processo, nas ondas vai e vem, vai batendo nessa parede e vai transformando essa paisagem. Nós vimos também que as paisagens elas podem ser transformadas pelos ventos. Os ventos, partículas pequenas, são capazes de transformar as paisagens. Olha aqui, nesse paredão aqui, essa abertura. Essa abertura, né, foi provocada pelo processo, né, que o vento faz, circulação do vento, onde partículas pequenas de areia vão se chocando com essas paredes. E isso não é da noite para o dia, não. Leva um tempo, certo? Centenas e centenas, até milhares de anos. Então, aqui nós temos três exemplos de transformações da paisagem por elementos da natureza. Agora eu vou pedir, antes disso eu vou mostrar aqui outra imagem. Olha só aqui essa imagem. Nós vimos também na aula anterior. Mesmo lugar, duas fotografias do mesmo lugar em épocas diferentes. Aqui na época da estiagem, da seca, e aqui após a chuva. Então, a água da chuva, ela também pode transformar uma paisagem, modificando aquele lugar de uma paisagem seca para uma paisagem verde. Vou pedir agora, depois de termos feito esse resumo, essa revisão da aula passada, que vocês abram o livro na página 51 e juntos iremos resolver essa atividade. Vamos lá? Pronto. Aqui na página 51, nós temos uma atividade referente às transformações da paisagem por elementos naturais.
Vimos aqui duas fotografias de lugares diferentes. Na primeira fotografia, nós vemos o quê? Uma paisagem onde podemos observar a água do mar e paredões de rocha, né? Paredões rochosos aqui. Na paisagem B, nós vemos aqui esse paredão com uma perfuração em sua estrutura. Lembrando lá do assunto, na primeira paisagem, nós vemos que existe um elemento aqui que é capaz de transformar essa paisagem. Qual elemento é esse? Que elemento é esse? Olha só, o elemento que é capaz de transformar uma paisagem, ele é chamado de elemento transformador, certo? Nós vimos também na aula passada. Elemento transformador é aquele elemento capaz de transformar uma paisagem, como vimos no slide anterior, a água da chuva, a água do mar e os ventos. Porém, existem outros elementos da natureza que são capazes de transformar uma paisagem. Nós iremos ver já já. O que é que vocês vão responder aí? Vocês estão vendo essa tabela aqui? Pronto. Nessa tabela, vocês precisam completar o que está faltando. Na primeira coluna, nós vemos aqui foto. Foto A. E aqui está a descrição dessa foto A. A descrição da transformação nessa paisagem. Porém, está faltando o elemento transformador. Qual foi o elemento transformador que modificou essa paisagem retratada na letra A? Vamos ver aqui a foto A e a descrição da transformação na paisagem. Vamos ler aqui a descrição. As ondas do mar, ao se chocarem contra as rochas que estão à beira-mar, formam paredões e também modificam as praias. Olha só. Qual é o elemento transformador dessa paisagem? Alguém poderia me dizer? Vou dar um tempinho aí para vocês irem respondendo, certo? Aqui, na segunda linha desse quadro, está faltando a foto. Qual é a foto que iremos colocar aqui? Nós só temos aqui o elemento transformador. E não temos também a descrição da transformação dessa paisagem. Então, você precisará acrescentar a foto, a qual é, se é a A ou a B, e a descrição da transformação da paisagem. Só temos o elemento transformador. Vamos ver qual é o elemento transformador? Vento e partícula de areia. E aí, vocês conseguem resolver essa atividade? Vamos tentar lembrar aí um pouco. Aí na alternativa onde tem a foto A. As ondas do mar, ao se chocarem nos paredões, nas rochas, que estão à beira do mar, formam paredões e também modificam as praias. Então, qual é o elemento transformador dessa paisagem? Isso mesmo! O elemento transformador dessa paisagem é a água do mar. Muito bem. E aqui, vento e partícula de areia. Na qual imagem aí nós vemos um elemento transformado pelo vento e por partículas de areia? A foto B. Isso mesmo. E qual a descrição, né, da transformação nessa paisagem? Né? O vento, vocês podem colocar assim, que o vento, junto com as partículas de areia, ao se chocarem nesse paredão rochoso, ao longo do tempo, ele vai transformando esse lugar, né? Causando essa perfuração lenta, mas que ao longo do tempo vai nos mostrar o que está aqui, né? Então, vamos ver lá qual foi a descrição na transformação. Isso mesmo. O vento carrega consigo partículas, como a areia, que se chocam contra as formações do relevo. Ao longo do tempo, esse relevo vai sendo transformado. Então, vocês podem corrigir, quem fez e não acertou, vocês podem corrigir aí
E aí onde está em vermelho são as respostas do que está faltando na alternativa na questão 1. Conseguiram responder direitinho? Prestaram atenção? Então vamos avançar aqui um pouco. Agora nós iremos para as páginas, para a página 54. Antes disso, eu quero explicar algo para vocês aqui. Nós não vimos ainda esses dois elementos capazes de transformar a paisagem. São os terremotos e o vulcão. Os terremotos, eles são movimentos que acontecem lá no interior da Terra e que são capazes de transformar as paisagens na superfície da Terra. Esses movimentos, eles causam abalos ou tremores que são sentidos na superfície da Terra. Vocês já ouviram falar em algum momento sobre terremotos? Então, terremotos, né, são movimentos que acontecem lá no interior da Terra, lá dentro da Terra, e transformam a paisagem, dependendo da sua intensidade, transformam a paisagem aqui na superfície terrestre. E eles são tremores, né, que são sentidos, eles podem ser sentidos na superfície da Terra. Esses tremores, à medida que eles vão acontecendo, se for tremores bem leves, mas acontecendo repetidamente, eles vão transformando o relevo, eles vão transformando lentamente o relevo de um determinado lugar, que em consequência disso modifica a paisagem. Nós temos também outro elemento natural que é capaz de transformar uma paisagem. Voltando rapidinho aqui em relevo, em terremoto, existem terremotos também que, dependendo da sua magnitude, do seu grau, né, de elevação, eles podem acabar destruindo cidades inteiras, derrubando prédios, casas, abrindo fendas, né, buracos no chão. Então, dependendo da intensidade deles, eles também transformam dessa forma. Não só as paisagens naturais, mas transformam também as paisagens culturais. E aqui nós temos o vulcão. O vulcão, eles são movimentos que ocorrem no interior do planeta. Esses movimentos que vão acontecendo lá no interior, o vulcão está bastante associado aos terremotos, né? À medida que vai acontecendo esses tremores lá, existe um material chamado magma, um material pastoso e bastante quente, que ele encontrando um lugar onde possa, uma fenda, um buraco por onde ele possa sair, ele vai ser expelido do interior para a superfície terrestre. E isso pode causar bastante danos, né? Dependendo do lugar onde ele entra em erupção, onde ele é expelido, pode trazer bastante consequências desagradáveis. Então, esses são dois elementos também que nós não tínhamos visto ainda, capazes de transformar a paisagem. São elementos naturais capazes de transformar a paisagem. Então, aí na página 54, nós iremos responder a questão 1 e a questão 2. Na questão 1, nós temos aí uma manchete de jornal. Olha aqui. Nós temos aqui, olha, uma manchete de jornal que está falando sobre um vulcão que entrou em erupção no Chile. Olha só como diz a manchete. Vulcão Calbuco volta a entrar em erupção no Chile. Na alternativa A, está perguntando qual elemento da natureza a manchete de jornal está mencionando, ou seja, sobre qual elemento da natureza essa manchete de jornal está falando. Qual é o elemento? Nós vimos agora há pouquinho no slide anterior. Sobre qual elemento? Marquem aí, anotem aí, escrevam aí. E na letra B, que fenômeno ocorre devido aos movimentos originados no interior do planeta e que também transforma as paisagens? Os elementos são esses. Quais elementos são esses? Vocês podem realizar a leitura, eu deixo aqui como sugestão, seria bastante interessante, das páginas 52 e 53. Realizam essa leitura e resolvem essa atividade. Vou dar um tempinho para vocês irem
respondendo aí. E eu irei já fazer a correção aqui. Vocês podem dar um pausa nesse vídeo, pausem o vídeo, respondam, depois retorne, que eu já apresentarei a correção para vocês. Alternativa A, que elemento da natureza a manchete do jornal menciona, está falando sobre o vulcão, um elemento da natureza, o vulcão. E letra B, que fenômeno ocorre devido aos movimentos originados no interior do planeta e que também transforma as paisagens. Muito bem, os terremotos, nós vimos anteriormente. Isso aí. E aí, acertaram? Vocês podem ir pausando esse vídeo para poder acompanhar a correção das atividades. Questão 2. Na questão 2, vocês irão completar as frases com as palavras desse quadro. As palavras estão aqui nesse quadro, está aí também no livro de vocês, na página 54. São terremotos, terra e paisagens. Vocês vão ler o enunciado e vão perceber, vão poder identificar qual palavra está faltando aí. Por exemplo, as o quê? Podem ser transformadas por meio de movimentos do interior do planeta. E letra B, os tremores na superfície terrestre causados por movimentos no interior do planeta são chamados... E aí, dê um pausazinho nesse vídeo e tentem responder. Voltando aqui, vamos lá para a correção. As paisagens. As paisagens podem ser transformadas por meio de movimentos no interior do planeta Terra. Muito bem. Letra B, os tremores na superfície terrestre são causados por movimentos no interior do planeta. São chamados de quê? Os tremores na superfície terrestre, causados por movimentos no interior do planeta, são chamados de terremotos. Muito bem. Façam aí a correção da atividade de vocês. Concluímos a nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, voltem os vídeos anteriores a esse para tirar alguma dúvida. A nossa aula fica por aqui. Um beijo e até a próxima!